Glória a Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías, no capítulo 13. Isaías, capítulo 13. Isaías, capítulo 13, no versículo 2. Compartilhe a leitura da palavra com o irmão que está do seu lado, aquele que não tem, está sem a Bíblia. Nós vamos agora ler a palavra de Deus, a palavra poderosa, a palavra viva. É Deus se revelando para o homem. E nós vamos ouvir a palavra de Deus para nós nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor, no livro do profeta Isaías, no capítulo 13, no versículo 2. Alçai uma bandeira sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos príncipes. Eu dei ordem aos meus santificados, sim, já chamei os meus valentes para a minha ira, os que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante à de um grande povo, a voz do reboliço de reinos e de nações já congregadas. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Pai querido, nós queremos te glorificar nesta noite. Queremos bendizer ao teu nome, Senhor, pela tua santa palavra. Senhor Deus, que nos dá vida, que nos vivifica, Senhor, que nos impulsiona, que nos enche com teu Espírito, Senhor, que nos aponta a um novo e vivo caminho. Nós te glorificamos, Senhor Deus, porque ela é luz para a nossa vida. Senhor Deus, não viemos na sua casa, Senhor Deus, em vão, mas viemos para ouvir a tua palavra. Senhor Deus, nós te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, glorificando o Senhor. Mantenha a sua Bíblia aberta. Meus amados, a palavra que nós lemos aqui nos fala acerca de um juízo de Deus, a ruína de Babilônia e o livramento de Israel. Já aqui, confirmando aquilo que foi o sonho de Nabucodonosor, interpretado por Daniel, quando ele via uma estátua. E a estátua, ela tinha a cabeça de ouro, tinha o peito de prata, tinha a cintura de bronze, ela tinha as pernas de ferro e tinha os pés de ferro e barro, tipificando ali os reinos deste mundo. O Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Greco-Macedônico, o Império Romano e o mundo que nós estamos vivendo hoje. Mas esta visão, ela nos fala de uma pedra que havia sido lançada, uma pedra sem mão. E essa pedra, ela atingia os pés dessa estátua, e essa estátua ruía. E o Senhor ali mostrando que todos os reinos deste mundo, eles vão passar. Toda a arrogância deste mundo vai passar. Toda a vaidade deste mundo vai passar. Todos os reinos, que são os reinos montados pelos homens desta terra, vão passar. Mas ele falava de um monte que era edificado, e este monte era um novo reino. Era um reino que estava sendo edificado, e este reino não passaria, porque este reino era um reino eterno, que era o reino do Senhor Jesus, era o reino do Cordeiro, juntamente com a esposa do Senhor, com a igreja amada, com aquela que haveria de reinar e haverá de reinar por toda a eternidade. E quando nós lemos a palavra do Senhor, ela nos fala acerca da palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando ela fala conosco, eu fiquei, Senhor, o que o Senhor quer dizer para a igreja? E eu já tinha aqui uma mensagem preparada. E Deus falou assim, não, nada disso. Não é isso que eu tenho para a minha igreja. Eu tenho para a minha igreja a minha palavra. E eu estou trazendo aquilo que Deus mandou trazer para vocês nessa noite. E nós estamos aqui, irmãos, na total dependência do Senhor. Sabe por quê? Porque nós precisamos de menos retórica e nós precisamos de mais presença de Deus. Nós precisamos de menos frases bonitas, mas nós precisamos de mais presença de Deus. Nós precisamos da presença de Deus.
Nós precisamos sentir a presença dele, porque ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje, quer falar com você, quer falar comigo, quer falar com cada um de nós. E quando nós lemos a palavra de Deus, a palavra nos fala do Monte Escalvado. O Monte Escalvado é um monte liso, é um monte calvo, é um monte que não tem vegetação, é um monte que não tem vida. E tipifica para nós aqui o mundo que nós estamos vivendo, porque o rei Davi disse assim: a minha alma ela tem sede numa terra seca onde não há água. Mas o Senhor, quando ele se apresenta, ele diz assim: eu sou a fonte das águas vivas, que descedenta a sede da alma do homem. E ele é uma fonte que brota no meio do deserto, para descedentar a sede da minha alma, descedentar a sede da sua alma. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, ele diz assim: olha, alçai uma bandeira sobre o monte escalvado. É como o Senhor estivesse dizendo para nós: olha, chame a atenção do mundo. Igreja, chame a atenção do mundo. Levantai a bandeira sobre este monte escalvado. E nós estamos vivendo hoje, quando olhamos para o mundo não tem vida, porque a palavra diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. O mundo não tem vida, mas tem um povo nesta hora que está levantando a sua mão para dizer ao mundo que tem um testemunho para dar, tem um sinal. A igreja está sinalizando e só levanta a mão, só acena para o mundo aquele que tem algo para dizer para o mundo. O mundo está assim, não há vida no mundo, por causa do pecado. Mas existe um povo que nesta última hora está levantando a sua voz, sabe por quê? Porque nós temos algo para dizer para o mundo, nós temos uma mensagem para dizer para o mundo. Nós estamos vivendo num mundo hoje onde realmente não há vida por causa do pecado. Mas existe um povo que nesta última hora está alçando uma bandeira para dizer assim: olha, eu tenho uma identidade com um povo, eu tenho identidade com um reino, e que não é um reino deste mundo, é um reino eterno. Sabe por quê? Porque só se levanta a mão quem tem um testemunho para dar. Só levanta a sua voz quem tem algo, uma mensagem para dizer ao mundo. E só se alça uma bandeira quem tem uma identidade com o reino, quem tem uma identidade com o Senhor. E nós temos uma identidade com o Senhor, porque a palavra de Deus diz assim: vós sois o Israel de Deus, vós sois o povo adquirido, vós sois a nação eleita. Nós somos um povo que vai morar na eternidade. E ele está dizendo para nós nessa noite, igreja: olha, levantai as vossas vozes, alçai uma bandeira sobre o monte escalvado. Deus está falando isso conosco. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, olhamos para cada um de nós. Muitos entraram aqui na casa de Deus nessa noite. Existem pais que entraram aqui. Eu sou pai. E quando nós temos o nosso filho, nós queremos sempre o melhor para o nosso filho. Nós depositamos nele as nossas expectativas. Nós queremos que eles sejam vitoriosos e vencedores na vida profissional. O melhor emprego, o melhor trabalho. Nós queremos que eles tenham um bom casamento. Nós queremos que eles sejam vencedores em tudo. E neles nós depositamos as nossas expectativas. Eu tenho algo para dizer para vocês nessa noite. Entrou um pai aqui nessa noite que tem expectativas sobre a sua vida. Não se engane, não se engane. E Deus, Ele tem mais expectativas sobre você do que você sobre você mesmo. Deus tem expectativas. Por quê? Porque Ele quer que você vença o seu medo. Por quê? Porque Ele quer que você vença a sua prova. Ele quer que você vença essa batalha que você está travando. Ele quer que você vença os obstáculos que se colocam diante de você. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu fui traído, mas o Senhor está falando que você tem de bom ânimo. Não, aquela irmã não me deu a paz do Senhor. Deus está falando que você tem de bom ânimo. Não, mas você não está entendendo. Eu estou sentindo sozinho, né? Eu estou vivendo uma solidão, mas Deus está falando que você tem de bom ânimo. Eu estou enfermo, a enfermidade chegou, eu estou lutando contra ela. Deus está falando com você, meu irmão. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Porque os discípulos chegaram diante de Jesus. E Jesus olhou para ele e disse assim: olha, vocês não vão viver um mar de rosas não. Vocês vão ver pai contra filho, vocês vão ver filho contra pai. Vocês vão ver o amor de muitos se esfriando por causa do meu nome, por causa da minha palavra. Mas eu tenho algo para dizer para vocês.
tende bom ânimo. Tende bom ânimo, por quê? Porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Deus está falando. E o Senhor Jesus, ele sempre andou na contramão de tudo, de tudo. Quando ele iniciou o seu ministério, Jesus não chamou mestres e doutores, Jesus chamou pescadores. Quando nós vemos, quando a igreja estava sendo perseguida, quanto mais o sangue dos mártires era derramado, mais ela crescia. Por quê? Por que Jesus não chegou lá numa praça e disse assim: olha, eu sou Jesus, ou vocês me aceitam aqui como seu salvador, ou eu peço ao meu pai para ele enviar uma milícia de anjos e acabar com todo mundo? Por quê? Por que que quando a igreja passou por aquele período de aproximadamente 1000 anos, nas trevas, Deus levantou apenas um homem, que foi Lutero, e resolveu tudo? Por quê? Por quê, meus amados? E nós vemos que Deus, ele usa cada um de nós. Mas Deus, ele não te usa porque você é. Preste bem atenção. Deus, ele te usa porque você não é. Deus não te usa porque você é. Deus te usa porque você não é. Deus te usa porque você não é. E as pessoas dizem assim: mas eu tenho que usar a minha vida. E nós queremos tanto tocar a vida dos outros. E na verdade, para nós tocarmos a vida dos outros, nós temos que perder a nossa vida. E muitas vezes nós falamos assim: Senhor, abençoa os meus sonhos, Jesus. E Deus olha para nós e diz assim: por que você não deixa de lado os seus sonhos e vem viver os meus sonhos que já são abençoados? E as pessoas dizem: Senhor, abençoa os meus caminhos, Jesus. Mas Jesus diz assim: por que você não deixa os seus caminhos de lado e vem viver os meus caminhos, que são caminhos já abençoados? Abençoa a minha vida, Senhor. E por que você não deixa a sua vida de lado e vem viver a minha vida, que já é abençoada? Por quê? E hoje a religião está pregando que Deus vai te dar isso, que Deus vai te dar aquilo. E na verdade o reino de Deus diz assim: olha, você tem que perder tudo para poder viver os meus sonhos na sua vida. Hoje o Robson falou uma palavra na EBD: renúncia. Será que nós temos renunciado? Será que nós temos renunciado? Como que está a nossa posição diante do Senhor? Quando Jesus vem, ele divide o judaísmo. Depois, Lutero, ele divide o catolicismo. Nós estamos vivendo hoje nós estamos vivendo hoje tempos em que o evangelho está sendo dividido. Você tem hoje o evangelho comercial, você tem hoje o evangelho político, você tem hoje o evangelho místico. O que será que Jesus acharia de tudo isso? Se ele estivesse vivo aqui como homem, andando na terra, entrando dentro das igrejas e vendo o que está acontecendo. O que aconteceria? E nós estamos vivendo tudo isso. Tudo isso. E, na verdade, tudo isso já estava sendo profetizado. Quando a palavra de Deus diz assim: eis que eu sacudirei a Israel como se sacode o grão no crivo. Meus irmãos, nós estamos sendo sacudidos. A igreja está sendo sacudida. O grão está sendo jogado para o alto. Mas a palha tem que cair. Vai cair a vaidade. Vai cair a arrogância. Vai cair a pretensão. Vai cair o eu. E tudo isso vai ser lançado no fogo. Mas o grão, ele vai ser colhido para o celeiro eterno do Senhor. A igreja fiel, ela vai ser colhida para o celeiro eterno do Senhor. Nós estamos vivendo, e hoje nós estamos vivendo tudo que está acontecendo. A igreja está anunciando. Ontem tivemos a palavra aqui que foi anunciada: Babilônia vai cair, os reinos vão passar.
Os reinos deste mundo vão passar, mas vai se levantar um povo que está escondido, um povo que não aparece, um povo que tem buscado a face de Deus, um povo ao qual Deus tem trabalhado, um povo que está sendo nessa hora provado no fogo. Tem muita gente que entrou aqui hoje, pessoas que entraram aqui e que estão sendo sacudidas nessa hora. Mas se você está sendo sacudido, meu irmão, dá glória a Deus, glorifica o Senhor, porque o poder do Senhor está sendo aperfeiçoado na nossa fraqueza. Você está sendo sacudido, você glorifica a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus está me purificando, as palhas estão caindo e o nome do Senhor tem sido glorificado na minha vida. Você que está sendo sacudido, louva o nome de Deus, louva o nome do Senhor, porque nós vamos morar na eternidade. E quando nós falamos da palavra de Deus, nós corremos risco todos os dias. Para você pregar o evangelho, você entrar dentro de uma zona de prostituição, para pregar o evangelho, você está correndo risco. Você pega um carro, você está correndo risco. Os missionários estão lá, eles estão correndo risco. Tudo é correr um risco. Quando você confia numa pessoa sem saber se aquela confiança vai ser retribuída, você está correndo risco. Quando você ama alguém e não sabe se aquele amor vai ser retribuído para você, você está correndo risco. Mas vale a pena correr riscos. Vale a pena correr risco pelo evangelho. Vale a pena correr riscos por aquilo, pela obra do Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus, ele nos ama independente, incondicionalmente de qualquer coisa. Jesus, ele confia independente de qualquer coisa. E nós estamos aqui. Quando Davi, ele chegou lá adiante, quando Golias afrontava o exército de Israel, ele chegou lá só para levar uma comida. Estava lá com um estilingue pendurado no pescoço, uma funda, e de repente, aquele gigante afrontando os exércitos de Israel. E eu tenho algo para dizer, uma coisa para vocês nesta noite. Olha, se Deus mandar você fazer uma coisa, mesmo que seja pequena, dê o melhor que você pode dar. Faça o melhor que você puder fazer. Porque se você fizer e Deus gostar, Deus vai levar você para fazer coisas grandiosas na terra. Faça o melhor que você puder fazer. Faça o melhor. Aquilo que era um problema para o povo de Israel, para Davi, foi uma grande oportunidade de ele entrar dentro do propósito de Deus. Muitas vezes o problema que se levanta contra você pode ser um problema para você, pode ser um problema para as pessoas, mas na verdade é uma grande oportunidade que Deus está te dando, de você entrar dentro do propósito dele. É uma grande oportunidade que Deus está te concedendo, sabe para quê? Para ele demonstrar o poder dele na sua vida. É uma grande oportunidade que Deus está te dando, sabe para quê? Para você saber que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele faz o que quer, na hora que Ele quiser e da maneira como Ele quer. E por isso que nós estamos aqui hoje, nesta noite. Porque os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Deus tem coisas muito maiores para nós. Os nossos planos não são os planos de Deus. Deus tem planos muito maiores para nós. Deus conhece o nosso amanhã. Deus conhece o seu amanhã. Deus conhece a nossa vida. E quando ele diz assim, alçai uma bandeira sobre o monte escalvado. E eu pergunto aqui para os irmãos, qual a bandeira que o mundo está levantando hoje? A bandeira da corrupção, o mundo está levantando a bandeira do adultério, o mundo está levantando a bandeira de tantas coisas, grupos estão se levantando bandeiras, estão indo para as ruas dizendo, querendo paz, 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 mas vive uma guerra dentro da sua casa, porque paz verdadeira nós só temos através de Jesus Cristo. Mataram o príncipe da paz, mas paz verdadeira só através de Jesus Cristo, que Ele é o príncipe da paz. E nós provamos da paz verdadeira, porque nós temos esse Jesus conosco, nós temos esse Jesus na nossa vida. As pessoas estão levantando bandeiras, grupos estão aí levantando bandeiras, dizendo assim, que o Brasil precisa mudar, que o mundo precisa mudar, né, que as coisas precisam mudar. E é muito mais fácil eu dizer que as coisas precisam mudar, que o Brasil precisa mudar, né, que a culpa é de A, a culpa é de B. É muito mais fácil eu dizer isso do que eu chegar diante do altar de Deus, dobrar os meus joelhos aqui e dizer, Senhor, eu preciso mudar. Senhor, eu preciso de uma definição na minha vida.
Senhor, eu preciso de uma tomada de posição na minha vida diante de Ti, Senhor. E nós estamos vivendo nesta hora. E as pessoas estão levantando bandeiras. Bandeiras de um evangelho que, ao invés de libertar, está aprisionando pessoas. Estão pegando Jesus, o Jesus que nós conhecemos, que mede o universo na palma de sua mão. Estão querendo fazer com que Ele desça da sua glória, se molde à vontade, à conveniência que melhor agrada o homem. Estão fazendo com que Jesus se torne servo e o homem se torne Deus. Estão pegando Jesus e vendendo, colocando Ele numa prateleira, como um produto barato. E eles dizem assim: você quer um Jesus, você quer permanecer, né, na sua vida errada e ter Jesus? Nós temos esse Jesus. Você quer permanecer na corrupção e ter Jesus? Nós temos esse Jesus. Você quer permanecer no adultério e ter Jesus? Nós temos esse Jesus. Meus irmãos, mas eu quero dizer uma coisa aqui. Eu vim aqui nessa noite, irmãos, para trazer um recado de Deus. O nosso Deus não mudou. O nosso Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Porque os reinos passam, as nações passam, mas de eternidade a eternidade o Senhor é Deus. Ele sempre será o mesmo. E nós cremos neste Deus, o Deus que operou no passado e está operando hoje aqui. O mesmo Deus que operou, a mesma palavra que foi dita lá para Moisés está aqui. A mesma palavra que foi dita para os profetas está aqui. A mesma palavra que foi dita para os apóstolos está aqui. É a palavra de Deus. O mesmo Deus que operou, abriu o olho do cego, é o mesmo Deus que está aqui hoje, pode operar também. O mesmo Deus que estava lá no passado, que fez o morto ressuscitar, é o mesmo Deus que está vivo aqui hoje, e Ele pode fazer o morto ressuscitar. Se essa igreja clamar, se essa igreja crer, se essa igreja colocar a sua fé em prática, o nome do Senhor será glorificado, e nós veremos maravilhas aqui no nosso meio. Porque é o mesmo Deus que está vivo, é o mesmo Deus que está presente, e Ele não mudou. Ele é o mesmo, Ele é o mesmo, Ele é o mesmo. Você pode glorificar o Senhor. Ele é o mesmo e Ele que está presente aqui para abençoar a sua vida. Você pode glorificar o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu dei ordem aos meus santificados. Levantai a voz para eles. No Monte da Transfiguração estava Jesus, estava Pedro, Tiago, João, Moisés, Elias. Pedro, um grande evangelista, pregou, 3.000, 5.000 almas se converteram. Tiago, um grande entendedor da palavra. João, um apóstolo do amor que teve profundas experiências com Jesus. Moisés, que conduziu o povo pelo deserto. Elias, o grande profeta de Deus. Grandes homens. Mas uma voz desceu ali e não olhou para esses grandes homens. Aquela voz disse assim: este é meu filho, escutai-o. Este é o meu filho, escutai-o. Existem muitas vozes hoje. Existem muitas vozes que estão sendo ditas no mundo. Não importa o título que você tem, não importa o que você é, não importa nada disso, o que importa é Jesus. Quem nós temos que ouvir é Jesus. A voz que tem que ecoar é a voz de Jesus. Como o pastor Livingston disse aqui, é como se o Senhor estivesse dizendo assim: olha, está tudo certo, mas vocês não são os caras. O meu filho é o cara, é Ele, escutai-o, é Ele que vocês têm que ouvir, é Ele que vai falar, é a voz dEle que tem que prevalecer na nossa vida, é a voz dEle que tem que prevalecer na nossa vida. Que voz que nós estamos escutando? João Batista no meio do deserto, o que ele tinha? Falar assim: João Batista, você é um profeta? Ele disse: não, não sou profeta. Você é Elias? Não sou Elias. Você é o Cristo? Eu não sou o Cristo. Quem diz de ti mesmo? Quem és tu? Ele falou assim: eu não sou nada disso. Ele podia dizer assim: não, eu sou primo de Jesus, né? Eu sou assim com ele. Ele falou: não, eu não sou Elias, eu não sou o Cristo, eu não sou profeta, eu não sou, sabe, você quer saber quem eu sou? Eu sou só uma voz que está clamando no deserto. Mais nada.
sou só uma voz que está clamando no deserto. Às vezes, as pessoas querem colocar rótulos na gente que nós não temos. Mas Deus tem a posição certa para a sua vida. Deus tem um chamado para cada um de nós. E você tem que escutar aquilo que Deus está falando com você. Você tem que escutar aquilo que Deus está falando com você. Não aquilo que as pessoas estão falando. João Batista não queria aparecer. João Batista não tinha nada ali de especial que pudesse chamar a atenção. Hoje nós temos tudo isso aqui, essa igreja maravilhosa, glória a Deus por isso. Ele não tinha nada disso. Mas ele tinha uma mensagem que impactava a vida das pessoas. E a mensagem que ele tinha era essa: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos dos vossos pecados, o reino de Deus está próximo. Esta era a mensagem, e esta é a mensagem que nós temos aqui para transmitir para a igreja. O reino de Deus está próximo, arrependei-vos dos vossos pecados, porque o reino de Deus está próximo. Esta é a mensagem que nós precisamos ter na nossa vida. E quando foram falar para Jesus que João Batista, ele havia sido preso, o que Jesus fez? Fez nada. Depois falaram que João Batista estava morto, o que Jesus fez? Também não fez nada. Às vezes parece que nós estamos fazendo tantas coisas. Poxa, ninguém está vendo o que eu faço. Eu corro de um lado para o outro, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu não tenho um elogio do meu chefe. Eu não tenho um reconhecimento do meu esposo. Eu não tenho um reconhecimento da minha esposa. Eu não tenho um reconhecimento do meu pai. Mas olha, Deus está reconhecendo tudo que você está fazendo. Porque a palavra de Deus, tudo que ligares na terra, será ligado no céu. Tudo que você está fazendo está sendo registrado lá na eternidade. E João Batista estava fazendo tudo aquilo. E eu pergunto aqui para os irmãos: João Batista fez algum cego enxergar? Não. João Batista fez algum paralítico andar? Não. João Batista, ele realizou algum milagre? Não. Não fez nada. Mas Jesus disse que um homem nascido de mulher, não há outro maior do que João Batista. Meus amados, o que importa, não importa o que você esteja fazendo, o que importa é o que Deus quer que você faça na sua vida. Não importa se você está na casa de Deus, se você é um obreiro, se você é uma obreira, se você é um instrumentista, se você está pregando a palavra, se você está lá recepcionando as pessoas, não importa. O que importa é que você esteja dentro do propósito de Deus na sua vida. Porque João Batista, de um homem nascido de mulher, não há ninguém maior do que ele. Foi o que o Senhor Jesus disse. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus diz o seguinte. Vocês podem acompanhar comigo? Isaías capítulo 13, versículo 3. Aqueles que deixaram a Bíblia aberta, diz assim: eu dei ordem aos meus acomodados? Não. Eu dei ordem aos meus pecadores? Não. Eu dei ordem aos meus inimigos? Não. Eu dei ordem aos meus santificados. Então a ordem de Deus é para os santificados. A ordem de Deus é para aqueles que estão se santificando na presença do Senhor. Há quanto tempo você não faz um jejum? Há quanto tempo você não se consagra? Há quanto tempo você não lê a palavra? Há quanto tempo você não tem uma experiência com Deus? Eu dei ordem aos meus santificados. Sim, já chamei os meus medrosos? Não. Sim, já chamei os meus covardes? Não. Sim, já chamei os meus valentes. Esta obra é para valentes. Esta obra não é para covardes. Esta obra é para valentes. O reino de Deus é para valentes. Já os chamei para a minha ira, para o meu juízo, os que exultam com a minha majestade. Você sabe o que é se exultar com a majestade de Deus? É quando alguém chegar para você e falar assim: toma esse dinheiro aqui, você me deve um favor. Você dizer assim: não, porque eu exulto com a majestade de um Deus justo. É quando alguém chegar para você e dizer assim: olha, você tem privilégios, vem aqui, fica comigo, vamos controlar essa massa aqui, para a gente ter privilégio. Você diz: não,
porque eu exulto com a majestade de um Deus que veio para libertar os cativos. Quando alguém disser para você assim, olha, você não vai dar em nada, você não vai ser ninguém, você diz assim, não, porque eu exulto com a majestade de um Deus que veio para confundir os sábios entendidos, e veio para se revelar aos pobres e os humildes de coração. Quando Satanás dizer assim, você está derrotado, você vai dizer assim, não, eu não estou derrotado, porque eu exulto com a majestade de um Deus que já venceu lá na cruz do Calvário, que já derramou o seu sangue, que disse para a morte, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque travada foi a morte pela vitória. Um Deus que entrou lá na eternidade, um Deus diz que vai voltar. E quando a palavra de Deus disser assim, olha, quando soar a trombeta, os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados com corpos glorificados, e nós seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nas nuvens. E ele vai dizer para um grupo assim, olha, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Mas ele vai dizer para um outro grupo assim, vinde benditos de meu Pai, vinde possuir o reino que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Aleluia! Você pode glorificar o Senhor. Aleluia! Glória a Jesus. Glória a Jesus. Levantai, ó portas eternas. Levantai, ó entradas eternas. Porque entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. O Deus forte na batalha. Ele é o Deus da glória. Quando João, na ilha de Pátimos, quando ele teve aquela visão, ele viu uma voz, ele ouviu uma voz de muitas águas atrás dele. E quando ele olhou, não era mais aquele Jesus das caminhadas, não era mais aquele Jesus dos pés empoeirados, mas agora ele viu um Jesus glorificado. Quando João olhou, ele conhecia um Jesus, e o rosto de Jesus era um rosto de um homem experimentado no trabalho. Comparado com uma raiz de uma terra seca, nada havíamos para que pudéssemos desejá-lo. Mas agora quando ele olha para Jesus, o rosto de Jesus está como o sol que brilha na sua força. O sol, ele reina entre os astros. Jesus, ele reina entre todos os povos, entre todos os reinos. Quando João, ele olhou para Jesus, olhou para os olhos de Jesus, João conhecia Jesus com os olhos de alguém que era triste, porque aos 12 anos, ele mesmo leu uma profecia acerca da sua própria vida, do que eu esperava. Mas agora quando ele olha para Jesus, os seus olhos estão como chamas de fogo, que sondam os rins e os corações. João, ele conhecia Jesus com os cabelos ressecados pelo sol. Mas agora quando ele olha Jesus, os seus cabelos estavam brancos como a neve. Como aquele que só tinha os pensamentos santos, os pensamentos do Pai. João, ele conhecia Jesus com as vestes, desgastadas pelo tempo, pelo vento. Mas agora quando ele olha para Jesus, Jesus está com vestes talares. As vestes talares são aquelas vestes que só os sacerdotes usavam. Porque ele é o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós, diante do Pai, pelas nossas vidas. João, ele conhecia Jesus com os pés, um homem com os pés empoeirados, porque ele era um homem de caminhadas. Mas agora quando ele olha para Jesus, ele vê Jesus com os pés como latão reluzente. E o latão reluzente, o bronze, ele nos fala do juízo, porque ele, pelas suas pisaduras, nós fomos justificados. O Jesus que nós conhecemos, e ele conhecia Jesus, porque colocaram uma coroa de espinhos nele, para dizer que ele não era rei. Mas agora ele vê um Jesus com cinturão de ouro, que fala da sua realeza, que fala da sua majestade. O nosso Deus é rei, ele reina sobre todos os reinos. Ele reina sobre todas as coisas. Ele reina sobre todos os povos. E nós estamos aqui hoje para falar desse Jesus para você. Se você quer, se você deseja, se você tem esse pensamento dentro de você, olha, eu preciso desse Jesus na minha vida, você já pode entrar nesse reino, porque nós já vivemos esse reino na nossa vida. Eu queria chamar aqui o Ministério de Louvor. Nós já vivemos isso.
Você crê que Jesus está aqui? Você crê que aquele mesmo Jesus que operou no passado, Ele pode operar aqui hoje? Você crê que Jesus, aquele Jesus que fez o morto ressuscitar, aquele Jesus que fez o cego enxergar, aquele Jesus que fez o paralítico andar, aquele Jesus que tinha mensagens e palavras que enchiam o coração das pessoas de esperança, Ele é o mesmo que está aqui hoje. É o mesmo Jesus que está vivo. É o mesmo Jesus que está presente aqui. E você vai abrir o seu coração agora. Você vai orar ao Senhor. E Deus vai falar com você. E você vai colocar a sua vida diante do Senhor. Porque esse povo que você está vendo aqui, todas essas pessoas, é um povo feliz. É um povo que está sendo sacudido. Mas é um povo feliz. Muitas pessoas aqui estão sendo provadas. Muitos problemas estão sendo levantados. Mas é um povo feliz, porque é um povo que crê no porvir, crê no amanhã, crê em algo maior, crê que vai entrar nos portais celestiais e vai tomar posse de uma herança eterna. Nós já estamos vivendo esse reino. Nós já estamos vivendo essa realidade. E você vai continuar, você vai caminhar. E Deus vai falar com você. Aleluia. Você sabe cantar? Glória a Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer o quê? Para dizer que tu és o Senhor. Você pode se levantar? Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. A tua igreja te adora, te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Aleluias. Nós ansiamos por esse reino. Nós queremos esse reino. Nós queremos já aqui viver esse reino. Porque esse reino ele já vive dentro de mim. Esse reino já vive dentro de você. Esse reino já vive na nossa vida. Jesus é o nosso rei. Nós queremos a majestade dele na nossa vida. Nós queremos viver essa novidade no nosso coração. Aleluias. Glória a Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Jesus está presente para dizer que tu és o Senhor. Mais uma vez, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei.
Você pode glorificar o Senhor. Glorifica o Senhor. Deus está presente. Louve o nome do Senhor. Já se ouve a gritaria sobre os montes. Nós te adoramos, Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora, Senhor. A tua igreja te adora. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero orar aqui só por aqueles que não são. Se você diz assim, eu não sou, vem aqui que nós vamos orar por você. Aqueles que já são, já está tudo certo. Mas você que pensa assim, eu não sou nada, eu preciso de uma bênção na minha vida, vem aqui, vamos orar por você. Vamos orar. Aqueles que estão dizendo assim, olha, eu não sou nada, nada. Eu quero fazer parte desse reino também. Vem aqui, vamos orar. Vamos glorificar o nome de Deus, o nome do Senhor. Aqueles que não são, vem aqui. Vamos orar. Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer derramar uma bênção maravilhosa no seu coração. Porque Deus usa não aquele que é, mas Deus usa aquele que não é. Nós estamos aqui para orar por você. Nós estamos aqui para orar pela sua família. Nós estamos aqui para orar pela sua vida. Nós estamos aqui para orar pela sua casa. Nós estamos aqui para orar pelo seu trabalho. Para você que pensa assim, Senhor, eu quero o teu reino dentro do meu trabalho. Eu quero o teu reino, Senhor Deus, junto com o meu chefe. Eu quero o teu reino, Senhor Deus, também dentro da minha casa. Vem aqui, vamos orar por você. Eu quero o teu reino, Senhor Deus, no coração do meu esposo. Eu quero o teu reino no coração da minha esposa. Vem aqui, nós vamos orar por você. Você que está dizendo assim, Senhor, eu quero que o teu reino também se estabeleça, Senhor, dentro daquela enfermidade que está machucando, às vezes, um ente querido seu, ou quem sabe a sua própria vida. Ou você que diz assim, olha, aquela resposta que eu preciso há tanto tempo na minha vida, aquele milagre que só Deus pode fazer, só Deus pode fazer. O Senhor vem e estabelece esse reino dentro do meu problema, porque o Senhor é uma fonte que jorra no meio do deserto. O nosso Deus, aquele que operou no passado, é o mesmo que está operando aqui hoje. Se você crê nisso, vem aqui, nós vamos orar por você. Deus vai operar uma bênção na sua vida. Deus vai liberar um milagre na sua vida. Aquilo que está preso, aquilo que está retido, aquilo que Satanás levou de você, Deus vai te devolver. Deus vai operar abundantemente no seu lar. Deus vai operar abundantemente na sua vida. Deus vai operar abundantemente na sua casa. O Deus de milagres está presente aqui. O Deus restaurador está presente aqui. O Deus transformador está presente aqui. O Deus libertador está presente aqui. O abençoador está passeando no meio da igreja. Ao mover dos anjos do Senhor aqui neste lugar. Deus quer operar milagres. Deus quer operar maravilhas. Deus quer operar coisas grandes na sua vida. Deus quer estabelecer o reino dele no seu coração. Deus quer estabelecer um território ao redor da sua vida. E para dizer que Ele está contigo, Ele é a tua proteção, Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza. Aleluia, Jesus. Nós oramos nesta hora, Senhor.
Nós suplicamos a tua bênção sobre os teus servos que aqui estão. E nós decretamos em nome de Jesus que nesta hora o Senhor, ó Deus, opere uma bênção nos corações que aqui estão. Que possa haver paz, que possa haver alegria, que possa haver a bênção do Senhor. Que o Senhor possa liberar, Senhor Deus, o milagre. Que o Senhor possa liberar nesta hora, Senhor Deus, a paz, a alegria, a bênção do Senhor, ó Deus. Que o Senhor possa conceder saúde, que o Senhor possa conceder a tua bênção, Senhor Deus, nos lares aqui. Senhor Deus, quantas vidas necessitadas, pobres, Senhor Deus, que anseiam por ti, Jesus. Nós decretamos nesta hora a tua bênção. Nós decretamos nesta hora, Senhor Deus, que o Senhor mesmo estenda as tuas mãos e opere nesses corações. Senhor Deus, nós cremos em ti. Nós depositamos diante do teu altar, Senhor Deus, todas as necessidades. Senhor Deus, aquilo que está, Senhor Deus, preso, Senhor Deus, que seja nesta hora, ó Deus, desfeito. Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar as vidas, que o Senhor possa conceder saúde, que o Senhor possa conceder, Senhor Deus, a tua bênção nos lares. Nós te adoramos, Senhor, nós te glorificamos, nós bendizemos o teu nome, Senhor Deus, louvando o nome do Senhor. Teu reino é sempre eterno.